E chegamos à colheita, o auge daquilo que foi iniciado lá em maio de 2022 entre Júpiter e Marte. Agora precisaremos lidar com os resultados de tudo aquilo que foi impulsionado. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Bom, antes da gente seguir para o movimento de oposição, eu vou deixar aqui o vídeo da quadratura que aconteceu no dia 23 de maio de 2023 para a gente entender melhor o que começou a ser desenvolvido a partir dessa tensão, também porque foi marcado pela influência de Plutão e Netuno. A oposição é o aspecto que marca para a astrologia o auge, né? O momento ali que a gente chama de colheita, mas não necessariamente quer dizer que a gente vai colher coisas positivas, né? Vai depender muito daquilo que foi plantado, do quanto foi protegido esse objetivo, né? Essa coisa ali que foi iniciada durante a conjunção, e agora que chega ao auge a gente tem uma noção melhor do que vai ser, né? De quais serão os resultados. Você ainda precisa implementar um pouco mais de força. As ações que foram desenvolvidas foram suficientes para alcançar e levar até onde a gente queria, ou se precisa fazer algo mais. Então é nesse sentido que é chamado de colheita. Se a gente veio trabalhando até aqui de acordo com o que estava desenhado em cada uma das mandalas, cada um dos momentos, a gente colhe com certeza os benefícios, né? Mas se a gente estava alheio, é preciso voltar aí e ver como foi o momento da conjunção e da quadratura. Pode ser que o resultado ainda não seja o suficiente, ou que a gente tenha expandido, né, segundo a energia de Júpiter, algo que a gente não queria. Lembrando bem rapidinho que os temas de Marte, né, Marte representa a força guerreira interior, como eu gosto de chamar, mas também a impulsividade, a raiva, a ação, a atitude, tudo aquilo que a gente precisa para realização, né, para buscar realização, assim também como os desejos, as vontades, os tesões, tudo que o Sol quer realizar é o Marte que vai buscar como uma espécie de braço direito, né, daquele que está ali sempre à disposição para alcançar as vontades do Sol. Ele tem muita ressonância com o trabalho em si, né, com o campo do trabalho, porque é a partir dessa força, né, de trabalhar que a gente consegue modificar, que a gente consegue realizar, que a gente consegue agir, né, e conquistar muita coisa. Então ele está muito relacionado também a energia que a gente usa no campo do trabalho. Já o efeito de Júpiter, né, chamado de o grande benéfico, a estrela da sorte, né, o favorecedor, aquele que distribui benesses por onde passa, por aquilo que toca, sempre expandindo, e eu gosto sempre de chamar a atenção que ele expande tanto para o bem quanto para o mal. Então é importante zelar, né, principalmente ali pelas vulnerabilidades que a gente possa ter nesse momento das atitudes, né, aqui do auge, porque é muito importante também alcançar os resultados para que não seja alcançado de forma impulsiva, e essa impulsividade que o Júpiter traz para o Marte acaba muitas vezes dificultando a gente alcançar e realizar, né? Essa expansão positiva pode não vir por conta dessa impulsividade. Então é claro que a gente vai ficar com uma força maior para atitude, para agir, principalmente ali no dia, né? No sábado que vai acontecer a oposição, vai ter uma ebulição dessa energia, né? A gente vai ver também, como eu já falei, que estão envolvidos no eclipse. Tem uma energia muito forte ali nesse dia que a gente precisa prestar atenção, principalmente nas atitudes. Como eu sempre falo, né? Se a gente está ali no momento em que as coisas estão paralisadas, não andam, tá certo dar uma impulsionada, né? Agir de forma mais imprudente para pelo menos romper com o bloqueio. Agora, se a gente já vem trabalhando isso, o risco pode ser justamente da gente agir de qualquer forma, expandir as dificuldades ou expandir ali os desafios, né? Então, às vezes sai fazendo as coisas de qualquer jeito e acaba não chegando onde precisava. Vai cair muito nisso e é preciso que
a gente tem esse entendimento, principalmente da autocrítica de como estamos agindo, né, para ver se o resultado, para ver se as atitudes estão sendo suficientes. E vale a pena lembrar sempre que a expansão é para o bem ou para o mal, negativo ou positivo. O que vai determinar é o nosso grau de consciência. Então, quanto mais a gente entender que não é só simplesmente o Júpiter e o Marte vão fazer aspecto, que maravilha, que beleza, né, vai ser tudo lindo, maravilhoso, melhor a gente vai se sair nesse encontro, né, um olhando para o outro ali, que é o momento da oposição. Eles fizeram conjunção, quadratura, e agora estão um de frente para o outro, né, encarando o outro, vendo ali o que trouxe à tona, né, o que vai vir à tona. O que estava em desenvolvimento, vai ser o suficiente ou não. Nas histórias da sabedoria, né, tanto romana quanto grega, o Júpiter acaba agindo mais como um juiz em relação ao Marte. Porque o Marte se envolve em muitas confusões justamente por causa dessa impulsividade. E o Marte é filho de Júpiter, né? Ele tem uma relação, às vezes, de passar um pano, né? De fazer uma vista grossa ali para as atitudes do Marte. Marte se envolve em confusões com a Vênus, né? Teve um caso com a Vênus, que era casada com Vulcano, né? O próprio assassinato do filho de Netuno. Todas essas situações é o Júpiter que acaba tendo que intermediar. E essa energia também vem para o campo da ação. Se a nossa forma de agir não estiver de acordo com essa questão mais benéfica que o Júpiter traz, a possibilidade de beneficiar, às vezes as atitudes são muito voltadas para alcançar aquilo que a gente quer e a gente não pensa nas partes envolvidas. Então tem também esse que não é um julgamento, porque para a astrologia, na visão astrológica, por mais que o Júpiter tenha ligação com a lei, com a justiça, né, com a legislação, quem julga na maioria das vezes é Saturno. Então o Júpiter vem mais como esse bonzinho aí que distribui as coisas positivas, só que a gente esquece que antigamente ele era visto também como o pequeno maléfico, aquele que podia expandir também as dificuldades. Tanto para o positivo quanto para o negativo tem o caminho, né? E é essa escolha do caminho que vai determinar a partir do grau de consciência, a partir de como se trabalha, né? Como eu falei, às vezes está passando por situações em que requer um pouco mais de impulsividade, não há nada de errado nisso. Então não é, então não posso tomar as atitudes, né? Tô aqui pensando há tanto tempo, agora você me fala que eu não posso agir. Não é bem isso, depende sempre de cada situação, não tem uma regra geral, não tem um determinismo, mas o fato é que o aspecto se manifesta e a gente precisa lidar com essa manifestação. Então, quanto mais a gente entender dessa relação de que muitas vezes o próprio Júpiter forçou a barra para o Marte tomar as atitudes imprudentes dele e depois levar a culpa, a gente absorve essa ideia do quanto o Marte se torna rápido demais nas atitudes, quanto está fazendo qualquer tipo de aspecto com Júpiter, principalmente um tenso quanto uma oposição. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente entender quais os outros potenciais precisam ser considerados, né? Principalmente marcado ali pelo eclipse. Então essa é a mandala do momento em que Júpiter e Marte formam um aspecto de oposição, chegando ao auge, a colheita do ciclo, acontecendo no dia 28 de outubro, às 13h02 do horário de Brasília, mapa traçado aqui para Contagem. Júpiter a 11 graus de Touro, retrógrado, né? E o Marte a 11 graus de Escorpião, formando a quadratura exata, né? E nós vimos também essa mandala já em relação ao eclipse, né? A gente vê aqui que o Sol ainda não está no grau do eclipse, nem a Lua. Mas a gente já considera que essa energia também vai influenciar esse momento aqui da oposição. E o que a gente tem, né? A gente tem que pensar nas nossas atitudes, se foram suficientes para alcançar os horizontes que a gente vislumbrou lá atrás, na conjunção que aconteceu no dia 29 de maio de 2022. Então a gente está falando de um ciclo maior entre os planetas, né? Às vezes pode ser até desafiador encontrar como que foi
esse desdobramento. Mas agora o resultado vem à tona de forma intensa, mas também de forma prática e objetiva, né? O Marte passando pelo lado do Escorpião vai trazer um pouco mais da eletricidade, aquela ênfase, né? Às vezes mais colérico, mais passional, e o Júpiter, que está revisando ali os seus temas, isso também influencia nesse momento do auge. A gente já entra numas de que ainda não foi o suficiente, ainda precisa ser feito mais alguma coisa, tem mais coisa para realizar por conta dessa questão da retrogradação. Aí a revisão pode afetar nesse sentido. Um Júpiter que continua precisando dos elementos daquilo que, né, foi muito bem ali trabalhado ao longo desse período em relação a Touro, né, de ver a coisa manifestando de fato, né, objetiva, prática, senso de realidade, pé no chão, como eu sempre falo. E a impulsividade agora que o Marte vai experimentar, né, essa impulsividade para ação, para realizar as coisas, para fazer muitas vezes de qualquer jeito, o que pode ser positivo em momentos onde a gente está com o campo da ação bloqueado, mas em outros pode trazer desafios, principalmente aqui nesse momento do eclipse, né? Antecede ali o eclipse, falta poucas horas para iniciar, então a gente sabe que tem desafios nesse sentido, que tanto o Marte quanto o Júpiter estão envolvidos no eclipse. A dificuldade da gente enxergar agora se essas ações foram suficientes para expandir, para crescer, para ter o benéfico, ou se a gente expandiu dificuldades, conforme a energia de Júpiter para o bem ou para o mal, né? Expande tudo aquilo que toca, é o grande benéfico, todo mundo adora falar isso, mas a gente tem que tomar um certo zelo aí, principalmente pelas vulnerabilidades que pode trazer. E nesse sentido, o campo ali das ações, da realização, a impulsividade, né, a força guerreira interior, vão ser potencializados, o que pode fazer com que o Marte fique ainda mais acelerado. E acelerando o Marte, também vai acelerar o Mercúrio, que está formando conjunção já. Então, é uma soma de energias, né? A gente viu isso na mandala do eclipse. Eu falei também no vídeo da agenda que teria o auge com o Mercúrio e com o Marte, que é o que está acontecendo aqui também, né? O Mercúrio a 10 graus de Escorpião, também em oposição ao Júpiter. Então, tudo isso é um potencial muito intenso, muito forte. O Marte acelera o Mercúrio recebe o poder de expandir, de crescer para o bem ou para o mal do Júpiter, né? O Júpiter potencializa tudo aquilo que ele toca, também o campo da ação. Então, as ideias que a gente tiver nesse dia, pode ser que de imediato a gente já queira colocar em ação. Como é a colheita, o resultado, como eu sempre falo, aqui a gente vai ver aquilo que ainda precisa de uma dedicação a mais, de um esforço maior, nem que seja na base da impulsividade, para alcançar o resultado dentro daquilo que foi plantado. Por mais que esteja acelerado e profundo e intenso esse momento do Mercúrio também, a gente precisa ter um espaço ali para captar as mensagens que ele pode passar. E vai ser muito rápido, né? Como eu falei, o Marte por si só já energiza bastante o Mercúrio e já potencializa ali a mente, fica tudo mais acelerado. Podem observar pensamento, comunicação, às vezes as coisas saem atrapalhadas, saem embaralhadas, principalmente com o Júpiter do outro lado expandindo esses dois, né? Deixando os dois ali desorientados, fazendo uma força que muitas vezes vai ser positiva, como eu sempre falo, né? Então você tá com aquilo paralisado, vai lá e faz, né? Dá uma impulsionada, empurra para o carro pegar, mas não pode ficar empurrando o carro para sempre. Então é importante também entender que essa impulsividade, toda essa força para agir, todas essas ideias, todas essas possíveis soluções, por mais que estejam beneficiadas pelo grande benéfico, né, pela grande estrela da sorte da astrologia, ainda assim tem um risco de expandir as dificuldades. Como que a gente faz então? Vamos olhar o campo da ação, quais são as vulnerabilidades. O que esse Marte está trazendo para a gente ali? Primeiro, desde que entrou em Escorpião, o que ele está trazendo para a gente?
né? Quais são os desafios, né? Além disso, o próprio Mercúrio, né? Que mudou recente de signo, o que está trazendo, né? O que a mente está trabalhando desde então? Falei muito da importância de dar uma purificada, de buscar curas. Essas ações também podem ser direcionadas para isso, e principalmente com o Júpiter ali, ou seja, o Júpiter está mostrando que se o caminho for positivo, vai ser um caminho benéfico, vai ser um caminho de crescimento. Mesmo que, né, a gente tenha chegado até aqui e ainda não tenha colhido os frutos esperados do momento ali da conjunção, né, principalmente o que veio desenvolvendo desde a quadratura lá no dia 23 de maio. Mas agora, às vezes, a gente vai precisar intensificar ainda mais. E a partir de agora, enquanto a gente falar daquilo que foi trabalhado, daquilo que está sendo trabalhado dentro desse ciclo, vai ter essa energia de impulsividade, de ação também com o Mercúrio e continuar com essa força eclipsada. Então é muita coisa que a gente precisa ter em mente aí para trabalhar pelos próximos dias, né? Até que aconteça a quadratura no dia 27 de fevereiro de 2024. Então a quadratura minguante iniciando a finalização. Então a gente tem até lá para aproveitar, mas principalmente a gente tem que pensar o que nós não estamos enxergando sobre as nossas atitudes. Então estou agindo de uma maneira que parece certo, que parece estar me levando para um caminho muito bom, mas pode ser que eu esteja expandindo a dificuldade. É um pouco similar, como se o Netuno tivesse envolvido ali. Porque o Netuno e o Júpiter têm uma certa similaridade. O Júpiter, quando traz otimismo demais, entusiasmo demais, isso cega a fé, né? A fé, se ela não for muito bem embasada, principalmente enquanto ele está em Touro, ela traz uma cegueira, e essa cegueira pode levar a gente a quebrar a cara. Então, as ações, né, estão direcionando para que o caminho seja de abundância, de benéfico, né, de sorte, de favorecimento, ou a gente está expandindo a dificuldade. E é as ideias que eu vou ter aqui a partir desse momento, a mesma pergunta. São ideias que me levam para onde eu quero ou são ideias que estão fazendo com que eu haja de qualquer jeito para alcançar, parecendo que vai alcançar alguma coisa e não alcança? E também o que não estamos vendo, né? Enxergar com outros olhos por conta da inversão que o eclipse causa. Então, às vezes, a gente vai achar que está vendo o horizonte, né, Júpiter, o campo, o que a gente precisa fazer, Marte, segundo as ideias que a gente teve, mas aquilo ali está nublado, está obscurecido. Então, a gente precisa mudar a visão, enxergar de uma outra forma, tornar aquilo ali, esforçar para trazer uma certa clareza, né? De forma como eu estou falando aqui, a gente pode investigar, pode mergulhar profundamente com o signo de Escorpião para ver esses desafios todos. Aí o ascendente cai a 25 graus de Aquário, pedindo também excentricidade, que a gente foque no coletivo, nessas atitudes todas aqui. Para trazer a expansão, talvez a gente precisa atuar em benefício do coletivo, da humanidade, né? O aquário representa o amor fraternal, então a gente precisa olhar o que a gente pode fazer para beneficiar os grupos dos quais a gente faz parte. É uma inovação? É algo diferente ali que precisa ser trazido? É uma excentricidade? O que é que eu preciso incorporar nessa energia para poder fazer deslanchar ali os temas? O meio do céu, a bússola dessa mandala, acontece também a 25 graus de Escorpião, reforçando que tem um certo sentido ali da que a gente precisa, ou seja, para a gente achar esse norte, a gente direcionar bem essas energias, mesmo que publicamente, na carreira, na profissão, se esses temas têm a ver com esses assuntos, melhor ainda, a gente precisa mergulhar mais a fundo, trazer intensidade, trazer eletricidade, buscar muitas vezes as curas necessárias nos processos. Então, o que veio à tona agora foi algo que causou crises, ali está indicando que é possível buscar a cura, mas esse tem que ser o direcionamento a partir de agora para colher os benefícios e indo sempre na profundeza ali, aprofundando, porque não pode ficar no raso, porque senão a gente não vai enxergar além do eclipse e arriscar
agir de qualquer forma, trazendo essa impulsividade de um Marte já acelerado pelo Júpiter, mas também que leva junto ali a mente, né, e também obscurece a visão conforme a energia do eclipse. Tudo isso precisa ser transformado, né, principalmente na vida pública, para a gente alcançar aí os benefícios e aproveitar favoravelmente a abundância, o crescimento, o expansor, o benéfico, né, a sorte, o favorecimento que o Júpiter pode trazer para esses temas. Então, isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que tenha sido útil e que vocês possam aproveitar, né, da melhor forma possível essas energias desenhadas aqui. Bom, ficou bem claro na mandala que a gente tem ali, além toda essa impulsividade, o Mercúrio está envolvido, tá todos esses planetas, né, Júpiter, Marte, Mercúrio, envolvidos no eclipse, muito próximo ali aos graus. Claro que vai impactar, porque tanto Sol e Lua, né, chamado de luminares da astrologia, tem muita energia, tem muita luz. E 5 graus, 6 graus de diferença é muito pouco. Então é muito importante que a gente olhe também com outros olhos, né? Às vezes vai precisar tentar trazer uma clareza maior para as atitudes, para não embarcar em algo ali, de uma viagem às cegas. Porque o momento do eclipse eu já falei também no vídeo do eclipse, que a gente meio que perde ali a visão, né? A visão é um dos pontos eclipsados. A mente também está eclipsada, né? Então o pensamento, a fala, né? A comunicação, a forma de ação que é representada pelo Marte, tudo isso está ali muito potencializado por esse Júpiter. Então se a imprudência for muito grande, e ainda bem que o Júpiter está em Touro, né? Meio que a energia ali que dá um chão para todas essas forças, seria ainda mais difícil lidar se não fosse assim. Então é muito importante dar uma ancorada, dar uma estabilizada mesmo nessas energias e trazer uma clareza que não vem com facilidade por conta do eclipse. Então a gente tem que se esforçar nesse sentido para aproveitar melhor. E também pode mexer com a crença, né? Então o resultado não veio como era esperado. Eu fiz e não deu em nada ainda, ou aparentemente não deu em nada, porque com o eclipse pode ser que a gente não enxergue também os resultados. Então fica essa grande dúvida ali que vai sendo dissipada. E à medida que a gente se afasta, que sai ali da zona do eclipse, vai dando uma clareada, porque essa energia vai continuar em desenvolvimento até a próxima quadratura minguante no dia 27 de fevereiro. Então a gente tem até lá para aproveitar, mas o principal aqui é direcionar, né? Trazer o Júpiter em Touro, que está também retrógrado. Então tem uma série de detalhes, né? Uma série de efeitos ali sobre essas energias que a gente precisa considerar. Mas o principal é trabalhar com o pé no chão, direcionando de forma mais prática, ou às vezes ir para o lado do escorpião e dar uma aprofundada também na ação pode ajudar. Mas trazer essas energias que tendem a estabilizar nesse momento para que a gente siga o caminho que precisa, né? Que aquilo que foi idealizado lá na conjunção ou após a conjunção. O risco é de se perder na escuridão. Então é preciso trazer luz. E uma das formas é essa. E a outra forma que eu vejo da gente trazer luz é procurar o benéfico do Júpiter, mas não no sentido próprio. Como as minhas atitudes dentro do empreendimento, dentro daquilo que eu estou desenvolvendo, podem beneficiar os outros, né? Porque aí a gente quebra essa negatividade do eclipse. Então, se o foco... Isso aparece também lá na mandala no ascendente em Aquário. Se o foco for beneficiar o coletivo, beneficiar os outros a partir das minhas atitudes, dentro daquilo que eu estou trabalhando, é muito provável que a gente passe por esse momento da escuridão, do eclipse, e transforme isso em luz. Lembrando que a escuridão nada mais é que a ausência de luz. Então, quando a gente joga a luz, trazendo consciência, trazendo reflexão, né, agindo de forma mais assertiva, mais objetiva, mais prática, né, de pé no chão ali conforme o touro, sem perder a fé,
né, continuando acreditando, mesmo tendo que dar os indícios ali de quanto acreditar já funcionou na nossa vida, como eu falei no vídeo do ingresso de Júpiter em Touro, eu tô sempre repetindo isso aqui pra gente não esquecer, melhor vai ser o potencial de aproveitar positivamente essas energias. E como o mental também está muito envolvido, o risco ali, como eu falei na mandala, né, da gente ter ideias e já embarcar ali, já tomar as atitudes baseado naquilo que foi captado pelo mental é muito grande. Os dois sofrem a influência de Júpiter, né? E às vezes também a gente vai precisar contar com instrumentos, com a nossa intuição, com coisas que não simplesmente a nossa visão, né? A visão não só no sentido físico, mas também no sentido figurado, né? Da gente enxergar para onde as nossas ações estão nos levando, e às vezes a gente vai precisar fazer checar duplamente ali para ver se realmente está indo para onde precisa. Se a gente não está tomando atitudes impensadas de momento, né? Muitas vezes inflamada ali pela raiva, a raiva colérica do escorpião. Tudo isso a gente precisa pensar para que o ciclo siga, apesar da energia forte do eclipse influenciando ali. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quer saber mais sobre esse e outros trânsitos que podem ou não estar afetando o seu mapa natal? Tem o link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.